Quando a gente pensa em derretimento das geleiras, normalmente a imagem que vem na nossa cabeça é aquela de grandes pedras de gelo caindo na água. Daí a gente já começa a pensar no nível do mar que vai subir e nas cidades que vão alagar, e daí com isso vamos ter migrações em massa e todos os problemas econômicos, políticos, sociais que vão vir com isso, e já dá vontade de começar a arrancar os cabelos de desespero. Mas eu vou pedir um pouquinho de calma e vou dizer para vocês segurarem um pouquinho esse desespero até o final do vídeo, porque até lá eu vou mostrar que a situação é muito pior e, além de tudo, ainda vamos ter que lidar com contaminação de reservas de água e doenças e outras coisas mais. Eu vou partir do pressuposto que, se você está assistindo esse vídeo aqui, você já sabe que o planeta está aquecendo, as temperaturas médias estão aumentando, isso é causado pelos seres humanos e que vai causar uma série de problemas ambientais no futuro. Até porque vocês estão assistindo um vídeo num canal que tem uma foice e um martelo no logo, e todo mundo sabe que aquecimento global é conspiração de comunista. O que eu queria conversar com vocês hoje é que o problema não são apenas as geleiras, é também o derretimento do permafrost. O que é isso? Permafrost é basicamente terra permanentemente congelada. Ela vai estar presente principalmente nas regiões de alta latitude, né? Então, regiões do Ártico e da Antártida, mas também em regiões de alta altitude, então os picos das grandes montanhas. Assim como as geleiras, o permafrost também está derretendo. E se estima que, se não for feito nada, até 2100, no final do século, a gente vai ter perdido 70% do permafrost. E é para discutir quais são os problemas que a gente tem com isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje. Além da terra, no permafrost a gente também vai ter matéria orgânica congelada. Então isso aí é resto de plantas e animais que estão lá congelados, às vezes há dezenas de milhares de anos. Com o derretimento do permafrost, o que vai acontecer com essa matéria orgânica? É mais ou menos a mesma coisa que acontece com a comida que está no seu freezer quando você deixa ele desligado de dia para economizar energia elétrica, né? Apodrece. Com o apodrecimento dessa matéria orgânica, a gente vai ter liberação de vários tipos de gases, entre eles o gás metano, esse aqui, que, assim como o gás carbônico, é um gás que provoca o efeito estufa. Uma pequena diferença é que ele é 120 vezes mais potente do que o gás carbônico. Então você já fica imaginando que, com o derretimento do permafrost, você consequentemente vai ter uma aceleração ainda maior do aquecimento global. Mas alguns cientistas vão dizer que não é assim tão fácil essa equação. O que eles dizem é que, com o aumento da temperatura e derretimento do solo, a vegetação que existe nesses locais hoje, que é a vegetação de tundra, que é uma vegetação parecida com aquela que a gente tem no Cerrado brasileiro, só que gelada, vai ser tudo isso substituído por florestas. Vão crescer árvores lá e, de fato, o crescimento de árvores é uma grande forma de prender carbono. Então, que isso compensaria pela liberação de metano. Então, para entender melhor o que vai acontecer, a gente tem que colocar numa balança. De um lado, você vai ter o aumento de liberação de metano, que provocaria um aquecimento do planeta, e do outro você vai ter a absorção de gás carbônico, que diminuiria. Qual dos lados dessa balança vai pesar mais é algo que ainda é discutido pelos pesquisadores. Mas as pesquisas mais recentes, que levam em consideração os dados já obtidos pelas anteriores, elas tendem a dizer que vai pesar mais do lado do metano, e a tendência é que o planeta realmente esquente mais com o derretimento do permafrost. Vou deixar o link para essas pesquisas aqui embaixo no Saiba Mais. Além disso, nós não estamos vendo esse aumento aí das florestas que se esperava. Com essas regiões se tornando mais acessíveis por causa do aumento de temperatura e descongelamento do solo, que nós estamos vendo uma maior exploração dessas regiões. Estão começando a aparecer cada vez mais minas, inclusive perfuração para procurar petróleo. Então é aquela coisa, né? A gente sempre pode contar com o capitalismo para tornar a situação ainda pior do que ela já era. Aí você já pode imaginar, né? Nós temos o aquecimento, que leva ao derretimento do permafrost, que leva à liberação de metano, que leva a mais aquecimento,
que leva a mais derretimento, que leva a mais liberação de metano e assim por diante nós temos um ciclo vicioso. Vocês já viram onde isso aí vai parar, né? Ou melhor, não vai parar. O medo que isso existe é que realmente isso se torne um ciclo vicioso que a gente não consiga interromper nem que a gente queira. Todas as pesquisas que eu fui atrás enquanto eu preparava o roteiro para esse vídeo indicam que nós não chegamos ainda nesse ponto de não retorno. Mas o medo dos cientistas é que sim, que se a gente continuar avançando nessa direção que nós estamos indo, mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar lá. Assim, tem coisas bizarras que a gente está achando saindo aí desse gelo. Em 2014, uns cientistas franceses conseguiram encontrar vírus gigantes congelados no permafrost. E aqui é até importante eu lembrar que quando eu falo de vírus gigantes, a gente está falando de gigantes em relação aos outros vírus. Não estou dizendo que eles são gigantes em relação aos seres humanos, tá? Eles ainda são microscópicos. Quando esses vírus foram descongelados, eles já se tornaram infecciosos novamente e começaram a infectar células. Felizmente, eles infectavam apenas amebas, não seres humanos. Então, por enquanto, os seres humanos estão seguros. Mas a gente não sabe por quanto tempo, né? No início de 2020, foram encontrados 28 novos tipos de vírus, até então desconhecidos pela ciência, em geleiras e permafrost. E daí isso faz a gente começar a se perguntar quanto tempo até algum deles infectar seres humanos. O pesquisador Jean-Michel Claverie, não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, que foi o pesquisador que achou esses vírus gigantes, ele deu uma entrevista para a BBC que ele falava o seguinte: de acordo com o nosso trabalho e de outros, a probabilidade de micro-organismos patogênicos serem revividos e nos infectarem não é zero. Quão provável isso é, não temos como saber, mas existe a possibilidade. Pode ser uma bactéria curável com antibióticos, ou uma bactéria resistente, ou um vírus. Esse patógeno não esteve em contato com humanos por muito tempo, e nosso sistema imune pode não estar preparado. Então, sim, isso pode ser perigoso. Mas não são só os micro-organismos desconhecidos que são um problema, tem os conhecidos também. Os pesquisadores já encontraram múmias com um sinal de que haviam sido contaminados com varíola descongelando no permafrost. Encontraram até material genético do vírus nessas múmias. Felizmente, nenhum vírus viável. Mas nem todas as situações acabam tão bem. Lá em 2016, na região de Salekhard, no norte da Rússia, aconteceu de descongelar uma rena que estava contaminada com uma bactéria do anthrax e causou um surto entre as outras renas, matou mais de 2.300 renas, etc. E eventualmente acabou atingindo também seres humanos. Tiveram centenas de pessoas que foram parar nos hospitais, entre elas um menino de 12 anos que não sobreviveu. Então a gente já teve o primeiro caso de uma morte causada por um surto de doença causado pelo derretimento do permafrost. Ou seja, nós estamos lidando com uma situação em que podemos ter epidemias globais com micro-organismos desconhecidos, altamente patogênicos, né? Exatamente o que a gente mais precisava nesse momento. Uma coisa que a gente não sabia até 2 anos atrás e agora a gente sabe é que existe na região do Ártico, no permafrost, uma grande reserva de mercúrio. Na verdade, tem 2 vezes mais mercúrio lá do que tem no resto do mundo junto. O mercúrio é aquele metal que normalmente é lembrado por ser o único metal líquido à temperatura ambiente. Também normalmente é lembrado por ser extremamente tóxico e causar problemas neurológicos graves em quem se contamina com ele. Com o derretimento do permafrost, o que se espera é que esse mercúrio acabe contaminando reservas de água. E com isso a chance de causar danos à saúde humana é bastante grande, especialmente quando a gente pensa na questão da biomagnificação. O que é isso? Imagina lá um crustáceozinho feliz e contente nadando pela água. Esse crustáceozinho vai se contaminar com o mercúrio e como os organismos animais não são capazes nem de degradar nem de excretar esse mercúrio, ele vai se acumulando no corpo do crustáceozinho. Daí vem um peixinho e come muitos crustáceozinhos. E todo esse mercúrio vai se armazenar no corpo do peixinho. E aí vem o peixão e come um monte de peixinhos durante sua vida.
concentrando ainda mais mercúrio no seu organismo. Até que chega no ser humano, que durante toda a sua vida vai comer muitos peixões e nós vamos ter uma quantidade enorme de mercúrio se concentrando no corpo dos humanos. Ou seja, a cada passo dessa cadeia você tem um crescimento exponencial da quantidade de mercúrio, mais ou menos como a gente tem um crescimento exponencial da quantidade de besteiras faladas pelo governo Bolsonaro, né? Difícil manter a sanidade mental em qualquer uma dessas duas situações. Mas enfim, gente, é isso. Tinha muito mais coisa que eu podia conversar com vocês aqui hoje. Eu podia falar das cidades que estão desabando porque foram construídas em cima de permafrost. Podia falar dos buracos bizarros que ninguém entende de onde estão vindo no meio da tundra. Podia falar das algas que estão se proliferando loucamente por causa do derretimento das geleiras, etc, etc, etc. Vou deixar link para tudo isso aqui no Saiba Mais. Não vou falar disso porque senão esse vídeo vai ficar absurdamente longo e eu prometi para mim mesma que não ia fazer esse tipo de coisa. E de qualquer forma, a mensagem principal que eu queria passar, eu já passei. A situação ela é bem pior do que a gente imagina e nós temos que agir o mais rápido possível para reverter ela. Não é querendo soar alarmista nem nada do tipo, é só querer tentar mostrar para vocês que as questões vão muito além do que normalmente são discutidos. Eu creio que para que a gente conseguir reverter essa situação, nós precisamos novas estratégias. As estratégias que nós estamos usando até agora não estão dando muito efeito. Precisamos de uma mudança realmente sistêmica. Então, sugiro a todos lerem sobre ecossocialismo. Pretendo falar mais sobre isso aqui no canal. E, enquanto isso, curte, compartilha, procura o Lente Vermelha nas redes sociais. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês gostariam de me ver conversando com vocês aqui. E até mais!